Há um bom tempo, os céus de vários locais estratégicos e importantes estão sendo visitados por objetos luminosos. E a questão permanece: o que são estes objetos? São drones? E se são, pertencem a alguma empresa particular ou são naves espiãs de algum outro país? Que classe de drone seria? No início deste mês de novembro de 2025, um evento inusitado na Bélgica fez com que o governo fechasse praticamente todo o espaço aéreo do país. E isso quer dizer que somente aeronaves militares do governo ou autorizadas podem voar. Por que isso foi necessário? Acontece que, da noite do dia 2 até o dia 5 de novembro, algumas pessoas avistaram objetos luminosos cruzando os céus de algumas cidades, especialmente nos arredores de Bruxelas, capital da Bélgica, onde fica o aeroporto mais importante daquele país. Não se sabe ao certo quantos objetos foram registrados, mas logo começaram a surgir diversas suspeitas e teorias. Uma delas, talvez surgida de dentro do próprio governo, é de que seriam drones russos patrulhando e espionando o território de países membros da OTAN, inimigos do Kremlin. Além do mais, com a guerra contra a Ucrânia sem qualquer sinal de cessar-fogo, o conflito ganhar mais terreno parece só uma questão de tempo. O mundo espera que não, mas a resistência da Ucrânia e dos países contrários à mãe Rússia tem deixado o campo cada vez mais propício à Terceira Guerra Mundial. Em toda a Europa, a Rússia é tida como um vizinho perigoso, que requer cuidados diplomáticos especiais. Por isso, não só o governo belga, como também seus parceiros, afirmaram e acusaram a Rússia de ter enviado aqueles objetos, que preferem chamar de drones, para chamar a atenção e, ao mesmo tempo, intimidar a população. A versão oficial das autoridades europeias é de que Vladimir Putin e o Kremlin querem gerar medo e terror em toda a Europa. O governo belga, por sua vez, convocou o Conselho Nacional de Segurança para responsabilizar a Rússia pela incursão invasiva de drones em um esquema que já está se repetindo. A acusação, no entanto, foi feita sem que apresentassem provas contundentes, nem evidências, como rastros eletrônicos, restos de materiais ou qualquer outro sinal que associasse os eventos à Rússia. O mais interessante nessa história toda é que os radares não conseguiram captar aqueles objetos enquanto se aproximavam. Nem mesmo os radares mais sofisticados apontaram a presença deles. E segundo alguns estudiosos de casos insólitos, como os que envolvem fenômenos aéreos não identificados, tais objetos poderiam não ser facilmente detectados por nossa tecnologia e muito menos detidos. Em casos como este, em que não há identificação ou captura dos objetos, há um consenso muito grande entre ufólogos de se tratar de algo fora da nossa compreensão. Ora, se fossem drones convencionais, seria apenas uma questão de estratégia derrubá-los ou capturá-los, até mesmo porque podem ser detectados por radares. Mas já há tecnologias aplicadas a modelos mais recentes de drones que os tornam indetectáveis pelos radares. Os drones invisíveis. Seria isso que foi visto em algumas partes da Bélgica? Mas e o fato de não terem sido capturados? Se a preocupação da segurança era mínima, por que não tomaram uma providência simples, como derrubar os tais drones, em vez de simplesmente fechar o espaço aéreo? Um fator positivo é que, assim como ocorreu nos Estados Unidos nos meses finais de 2024, nada de mais extraordinário aconteceu para além da aparição desses drones. E o público geral não parece muito assustado. Às aparições foram creditados drones de todos os tipos, desde uso pessoal até de marketing, mas não chegaram a conclusões mais perigosas, como drones russos ou chineses, ou ainda presenças de extraterrestres. Por outro lado, como no caso dos objetos na Bélgica,
e muitos daqueles nos Estados Unidos também, enquanto não houver uma identificação oficial e plausível, muita gente perde o sossego. Segundo alguns teóricos e gente ligada à ufologia, a tendência dessas ocorrências é só aumentar. Eles acreditam que cada vez mais novos casos irão surgir. Muitos deles com explicações obviamente terrestres, outros não. Mas em relação ao que já está ocorrendo, estas mesmas pessoas pedem aos governos que expliquem à população sobre tais fatos, e com certa urgência. Eles têm certeza de que os governos, especialmente o dos Estados Unidos, sabem da existência e também do porquê nós estarmos sendo vigiados por uma ou mais outras civilizações. Você também pensa assim? Ou acha que tudo isso não passa de teorias da conspiração? Vários vídeos de diferentes objetos sobrevoando diversos locais na Bélgica foram feitos, desde voos próximos ou em direção ao aeroporto de Bruxelas, até em outros lugares mais afastados da capital. Todos aqueles objetos chamavam a atenção devido suas luzes, que acendiam e apagavam de forma constante. No sábado, dia 7 de novembro, outros 3 aparelhos foram vistos, desta vez sobre a base militar de Kleinbrugel. Segundo o ministro da Defesa, Theo Franken, em sua conta no X, o antigo Twitter, os drones eram de grandes dimensões e voavam a uma grande altitude. Segundo ainda disse o oficial, não se tratava de um sobrevoo convencional, mas de uma missão claramente dirigida a Kleinbrugel. E disse mais: além do bloqueador de drones ter sido ineficaz contra o objeto, os helicópteros enviados para se aproximarem e identificar os drones não obtiveram sucesso, os perdendo de vista. Malsan inclusive disse que tudo começou quando um objeto brilhante não identificado parece ter girado a uma curta distância do aeroporto de Bruxelas, forçando a torre de controle cessar pousos e decolagens. Embora as autoridades aleguem tratar-se de um drone de grande porte, testemunhas disseram que ele tinha um comportamento errático e a descrição física deste objeto, que se movia e brilhava na escuridão, foi ganhando novos contornos. Bem, não só novos contornos, como traços de algo fora de nosso conhecimento. Talvez uma tecnologia extraterrestre. O que não falta hoje são alegações sobre os acontecimentos que a humanidade moderna irá testemunhar até o fim dos tempos, que estaria próximo. E um desses acontecimentos, segundo algumas perspectivas, seria o conhecimento de uma outra raça diferente da nossa. Que há muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, disso não temos dúvidas. Desde que oficiais das Forças Armadas dos Estados Unidos foram ao Congresso falar sobre suas experiências, ficou claro para muita gente que os fenômenos aéreos incomuns e não identificados não são uma brincadeira de gente grande. Isso pode ser muito real e, de alguma forma, a humanidade precisa ter certeza disso. A mais recente declaração do ministro da Defesa belga não foi nada tranquilizadora. Em vez de elucidar, provocou ainda mais dúvidas e um certo assombro por parte da população. Por mais que os europeus estejam acostumados a contos de florestas assombradas por bruxas e seres fantásticos, não é todo dia que se tem notícias do fechamento do espaço aéreo devido a objetos voadores não identificados. Ainda mais quando aeronaves militares não conseguem nem mesmo se aproximar de tais objetos. Se for mesmo uma arma russa, como boa parte prefere acreditar, não quer dizer que o risco seja menor. Muito pelo contrário. Na visão do governo belga e também dos seus militares, seria até pior. Como foi dito, a Europa está sob a sombra de uma guerra que pode, do dia para a noite, se tornar maior e muito mais mortal. Contudo, além da preocupação com a amplitude da guerra, há ainda um mistério. Os tais drones, além de grandes, tiveram também descrições que lembram formatos característicos de OVNIs, como o famoso formato cilíndrico.
Um policial que estava no aeroporto de Bruxelas conseguiu capturar a imagem de um dos objetos com seu celular. E a imagem em zoom parece denotar um objeto de tamanho considerável. O que tem acontecido nos céus de várias partes do mundo? Será que as ações humanas estão sendo ainda mais vigiadas como jamais foram? Ou pode ser mesmo novas tecnologias militares em teste e que estão sendo mantidas em altíssimo segredo?